Colossenses capítulo 3, verso 12 até o versículo de número 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui, até o versículo 17, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja a aplicar a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nas duas últimas oportunidades que nós tivemos entregando aqui a palavra do Senhor, nós consideramos alguns versos deste capítulo 3 da carta que Paulo ele escreve aos irmãos lá da igreja de Colossos, aos irmãos colossenses. E aqui, o capítulo 3 é um momento especial, vamos assim dizer, deste escrito que nós temos diante de nós. Por quê? Podemos nos indagar. Porque aqui no capítulo 3, Paulo ele está na metade, exatamente falando, na metade da sua carta aos Colossenses. E é justamente neste ponto, é justamente nesse momento que Paulo ele começa a tratar de todos os aspectos práticos da epístola que ele está a escrever, no caso, a sua epístola aos Colossenses. Até então, ou seja, capítulo 1, capítulo 2 de Colossenses, Paulo ele vinha mostrando acerca da suficiência, não só a suficiência da pessoa, mas também a suficiência da obra e da obra de Jesus Cristo. Dito de outra forma, falado de outra maneira, Paulo ele estava falando que Cristo ele é redentor e ele é o redentor completo, só carecemos dele. Agora, quando ele chega no capítulo 3, depois de ele falar, repito, acerca da suficiência da pessoa e da obra de Jesus Cristo, ele passa, meus irmãos, meus amigos, a mostrar os efeitos práticos dessa verdade àqueles irmãos e, por extensão, a cada um de nós que estamos a ouvir a sua palavra na noite de hoje. Ou seja, Paulo, agora, no sentido específico, ele fala acerca da santificação. Então, não percamos, vamos assim dizer, essa sequência. Ele fala da suficiência da pessoa, da suficiência da obra de Jesus Cristo. Ele ensina acerca da salvação de Jesus Cristo como algo suficiente para nós. Ato contínuo, o que é que ele vai falar? Ele vai falar justamente acerca da santificação. Diante disso, nós podemos nos perguntar, diante disso, nós podemos nos indagar, mas o que é a santificação? Assunto este que Paulo está tratando aqui na parte inicial do capítulo 3. De maneira assim bem direta, de maneira assim bem resumida, a santificação, meus irmãos, a santificação, meus amigos, é o processo que nos faz cada vez mais consagrados, cada vez mais dedicados à pessoa do nosso Deus. Conforme nós vimos em sermões passados, a santificação, ela envolve pelo menos duas coisas.
Em primeiro lugar, a santificação, ela envolve que nós abandonemos, deixemos para trás comportamentos, sentimentos, pensamentos que desagradam a Jesus Cristo, sejam atitudes mundanas, sejam atitudes carnais. Então, é o primeiro aspecto, vamos assim dizer, da santificação: deixar para trás, deixar de lado aquilo que desagrada e desagrada a Deus. Contudo, a santificação não é apenas composta desse aspecto em si. Em segundo lugar, nós podemos dizer que a santificação, ela envolve também termos comportamentos, termos sentimentos, termos pensamentos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. É o lado, vamos assim dizer, positivo desse processo. Quando você se envolve com Cristo, quando você aprofunda a sua comunhão com Cristo, que vai mudando, que vai aperfeiçoando a sua forma de falar, a sua forma de sentir, a sua forma de pensar, e você, consequentemente, se assemelha cada vez mais à pessoa de Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque quando nós desenvolvemos a santidade na nossa vida, deixando para trás aquilo que desagrada a Deus, assumindo um comportamento cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que nós vivemos como um eleito de Deus. Foi justamente isso que Paulo ele ordenou na parte inicial do versículo 12 do capítulo 3, deste texto que nós temos diante de nós, quando Paulo chega para os Colossenses e diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, como é que eu me revisto como eleito de Deus? Quando eu procuro, dentre algumas coisas, me parecer cada vez mais com a pessoa de Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que esse processo de nos assemelharmos com a pessoa de Jesus Cristo, ele não acontece da noite para o dia, não, jamais. Nem tampouco ele vai ser alcançado perfeitamente durante a nossa vida na presente existência, não, mas precisa ser buscado incessantemente por cada um de nós que fomos alcançados pela graça de Deus. Assim, depois de dizer a necessidade que nós temos de colocar de lado aquelas ações que desagradam a Deus, e nós vimos isso entre os versículos 5 até o versículo 11 do capítulo 3 da carta aos Colossenses, depois de nós aprendermos quem é e quais são as virtudes de um eleito de Deus, conforme nós observamos na nossa última mensagem, quando nós consideramos o versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses, agora, meus irmãos, meus amigos, a partir do versículo 13 até o versículo número 17, eu queria que nós considerássemos alguns passos, algumas ações, algumas atitudes, algumas posturas, alguns comportamentos que nós devemos ter para que assim nos assemelhemos cada vez mais com Jesus Cristo. É o segundo aspecto do processo da santificação. O primeiro aspecto, deixar para trás aquilo que desagrada a Deus. O segundo aspecto, nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Quais são então as atitudes? Quais são então as ações? Quais são então os comportamentos? Quais são as ações que eu devo ter na minha vida para que isso venha a acontecer? É o que nós iremos começar a considerar na noite de hoje, tomando como base esse trecho que nós acabamos de ler, sobretudo a partir do versículo 13. Então, meus irmãos, meus amigos, nós vamos dar prosseguimento à série de sermões que tem como título Metas Espirituais. Hoje, de maneira específica, eu queria que nós considerássemos sobre o seguinte tema, sobre o seguinte assunto: a busca pela santidade. 2 pontos. Passos para a santificação. A busca pela santidade. 2 pontos. Passos para a santificação.
é o tema da nossa mensagem, da nossa meditação na noite de hoje. E aí, meu irmão, e aí, meu amigo, fica a pergunta: quais são então os passos? O que será que eu devo fazer para que assim eu possa parecer cada vez mais com Jesus Cristo? E uma vez que eu pareço cada vez mais com Jesus Cristo, eu me desenvolva na santidade, assim como Jesus Cristo, ele é santo. Quais são então esses passos? Entre os versículos 13 até o versículo 15, a gente pode observar 1, 2, 3, 4 passos. 4 passos que nos faz desenvolver o processo de santificação em nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, para que nós nos santifiquemos, para que nós cada vez mais nos assemelhamos ou nos assemelhemos a Jesus Cristo, em primeiro lugar, nós devemos apoiar os santos. Sim, em primeiro lugar, nós devemos apoiar os santos. Vejam aí, o versículo 13, somente a primeira parte do versículo 13. Veja esta ordem, este imperativo que Paulo aqui ele nos dá. Colossenses capítulo 3, versículo 13, somente a parte inicial, somente a parte A. Ele diz: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Na lista de ações para desenvolver a santificação, Paulo ele dá uma ordem um tanto quanto estranha, entre aspas, aqui nesse primeiro momento. Por quê? Porque ele exorta os irmãos lá da igreja de Colossos, porque ele nos exorta, nós, Igreja de Cristo, hoje, a nós nos apoiarmos mutuamente. Sim, essa é a ordem. Sim, essa é a exortação. Sim, esse é o mandamento que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele nos dá. A palavra suportar, do verbo suportai-vos, que nós temos aqui no versículo 13, literalmente falando, meus irmãos, literalmente falando, meus amigos, significa sustentar. Mas não é sustentar de qualquer forma, não é sustentar de qualquer maneira, mas é sustentar de maneira firme, é sustentar de maneira forte. E aí é como se o seu apóstolo Paulo estivesse dizendo: irmãos da igreja de Colossos, irmãos que estão a me escutar hoje, para que vocês possam se revestir como eleitos de Deus, para que vocês possam se desenvolver na santidade, para que vocês possam se parecer cada vez mais com Jesus Cristo, vocês precisam, pasmem, sustentar firmes uns aos outros. Não parece estranho essa ordem que Paulo aqui nos dá? Não parece estranho essa exortação que ele faz aqui? E por que é uma coisa esquisita, vamos assim dizer? E por que é uma ordem estranha, vamos assim falar? Porque, conforme nós temos, Paulo, ele dá aqui uma ordem de caráter comunitário, ou seja, que nós, uns aos outros, devemos nos suportar, que nós, uns aos outros, devemos nos sustentar de maneira firme, que nós devemos nos sustentar de maneira forte. Talvez, quando a gente fale sobre santidade, talvez quando a gente fale sobre passos para a santificação, a primeira coisa que viesse à nossa mente era ordens do apóstolo Paulo no sentido de que? Procure orar mais. Ordens no sentido de que? Procurem ler a Bíblia mais. É claro que ele vai fazer isso um pouco mais adiante, mas ele inicia essa lista de passos, de orientações, de ações que nós devemos ter para, repito, desenvolver a santificação em nossas vidas, nesse sentido, uma ordem de caráter coletivo, para que de maneira mútua, para que de maneira recíproca, nós possamos, enquanto igreja, nos sustentar, repito, de forma firme, nos sustentar, repito, de forma forte. Ou seja, ele mostra, meus irmãos, ele mostra, minhas irmãs, a necessidade que eu, você, todos nós,
crentes em Cristo Jesus, nós temos uma responsabilidade de caráter mútuo dentro do corpo de Cristo para podermos ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Daí a surpresa, vamos assim dizer, quando logo no primeiro momento a gente vê o apóstolo Paulo falando acerca disso. Ele está tratando de santificação e logo no primeiro momento ele exorta: se sustentem mutuamente, se sustentem reciprocamente, façam isso enquanto membros da Igreja de Cristo, para que assim vocês possam cada vez mais se parecerem com Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, a partir disso, a gente consegue aprender uma verdade extremamente importante, uma verdade extremamente necessária nas nossas vidas, sem a qual nenhum de nós vamos consistentemente nos desenvolvermos da graça, nos desenvolvermos em santidade. E que verdade é? Atente para ela. Irmãos, amigos, a santidade na vida de um crente, ela nunca vai ser desenvolvida enquanto nós estivermos sozinhos. A santidade na vida de um crente, ela nunca vai ser desenvolvida enquanto este crente estiver sozinho. Parecer com Jesus Cristo, se assemelhar cada vez mais à pessoa do nosso Salvador, exige, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estejamos juntos de outros que têm esse mesmo objetivo, que têm essa mesma finalidade em suas vidas, se parecer também com Jesus Cristo. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar, mas por que isso? Por uma razão muito simples, irmãos, por uma razão muito simples, minhas irmãs, é no convívio cristão, no convívio que nós temos uns com os outros, que nós ajudamos, que nós somos ajudados. É no convívio cristão, no convívio que nós temos uns com os outros, que nós fortalecemos e que nós somos fortalecidos. É no convívio cristão, no convívio que nós temos uns com os outros, que nós exortamos e que nós somos exortados. Então, é dentro dessa realidade que a gente se desenvolve na graça e se desenvolve em termos de nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. De maneira bem resumida, nós podemos dizer que a experiência da comunhão cristã promove a santidade aos membros do corpo de Jesus Cristo. A experiência da comunhão cristã, ela promove a santidade entre os membros do corpo de Jesus Cristo. Membros esses que somos nós, pessoas remidas, pessoas salvas pelo sangue de Jesus. E diante disso, meu irmão, e diante disso, minha irmã, fica uma pergunta de caráter bastante desafiador em relação às nossas vidas, mas uma pergunta extremamente necessária para nós, não só em termos de nós enquanto cristãos, mas nós, membros do corpo de Cristo aqui neste mundo. Meu irmão, minha irmã, você... E quando eu falo você, eu quero que você responda para você mesmo. Você tem se integrado ao corpo de Cristo a fim de parecer cada vez mais com Cristo? Você tem se integrado ao corpo de Cristo a fim de parecer cada vez mais com Jesus Cristo? Meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes, nós temos uma visão equivocada do que seja pertencer à Igreja de Cristo. Muitas vezes nós temos a visão de que pertencer à Igreja de Cristo é algo bom, porque nós estamos em um ambiente diferenciado, com toda certeza. Outras vezes nós queremos fazer parte da Igreja de Cristo porque a gente almeja o nosso crescimento espiritual no seu sentido individual. Contudo, não só é isso, meu irmão, não só é isso, minha irmã. Pertencer à Igreja de Cristo é você se inserir no corpo de Cristo com o objetivo de crescer espiritualmente,
Mas não só isso, com o objetivo de auxiliar os outros a também crescer e crescer espiritualmente. Isso requer comunhão, meus irmãos. Isso requer participação na nossa vida uns com os outros. Isso requer que nós tenhamos convivência em termos de corpo de Jesus Cristo. Contudo, sem isso, preste atenção, sem essa relação, sem essa comunhão, sem essa ligação, sem essa união, jamais a gente se desenvolve na graça. Jamais o caráter de Cristo é desenvolvido no nosso viver. Jamais a gente consegue se desenvolver em termos de santidade. E talvez aqui a gente encontre uma explicação de nós não estarmos crescendo espiritualmente como nós deveríamos. Talvez aqui a gente encontre uma explicação de não estarmos parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. Talvez aqui a gente encontre uma explicação do caráter de Cristo não estar sendo formado em nós, igreja de Cristo, porque vivemos isolados. Ou, quando nós não vivemos isolados, nos reunimos enquanto corpo de Cristo e conversamos de tudo, menos da nossa vida espiritual. Qual foi, meu irmão, qual foi, minha irmã, sinceramente falando, a última vez que você chegou para um irmão, que você chegou para uma irmã em Cristo e conversou sobre coisas espirituais, sobre o seu crescimento espiritual, sobre o auxílio que você possa ver naquele irmão, dele crescer espiritualmente, de você tratar acerca da vida de oração, de você tratar acerca da vida de piedade, de você tratar acerca da vida de compromisso com Deus. Vamos ser sinceros. Às vezes a gente se junta uns com os outros, a gente conversa de tudo, de doença, que parece que é a coisa mais importante que a gente tem a tratar na nossa vida, como se nós não fôssemos morrer, a gente vai mais cedo ou mais tarde, doente ou não. A gente fala de política e muitas vezes até a gente arenga por causa de política, que grande maturidade nós temos. Muitas vezes a gente trata acerca de esportes, mas cadê o compartilhar das verdades espirituais que você está aprendendo? Talvez isso não aconteça porque você não está aprendendo nada em termos espirituais. Talvez isso aconteça porque o seu conhecimento bíblico se resume aos momentos em que você vem para a igreja, mas não é aquele trabalhar diário de uma vida de oração, não é aquele trabalhar diário de uma vida de leitura bíblica, não é aquele trabalhar diário de leituras de livros cristãos, e aí você não tem o que compartilhar com as pessoas. Como eu sempre gosto de dizer, ninguém consegue tirar sangue de tapioca. Então, se você não tem vida espiritual, se você não tem desenvolvimento espiritual, você não vai poder compartilhar das realidades espirituais. Você não vai poder ajudar, você não vai poder ser ajudado, e com isso você não vai estar dando o suporte necessário, não só para você, mas também para que outro irmão, ele venha se desenvolver na graça. Então, em primeiro lugar, para que a gente possa crescer em santidade, em primeiro lugar, para que a gente possa parecer mais com Jesus Cristo, nós precisamos apoiar uns aos outros enquanto corpo de Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo não dá apenas esse passo para que a gente possa proceder em relação a ele. Ele nos fornece um segundo passo que nós devemos dar para que a gente possa se desenvolver espiritualmente. Se por um lado nós devemos nos apoiar mutuamente, por outro lado, em segundo lugar, nós devemos exercitar o perdão. Nós devemos exercitar o perdão. Vejam aí, versículo 13, a parte B do versículo 13. Colossenses 3,13, parte B do versículo 13. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui Paulo ele faz uma exortação muito clara, uma exortação muito direta aos irmãos colossenses e a nós hoje. Que exortação é? Para que nós
pratiquemos, para que nós exercitemos o perdão. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós temos mais uma ordem e mais uma ordem de caráter comunitário. É por isso que Paulo fala: perdoai-vos como? Mutuamente. Perdoai uns aos outros. A base e o modelo dessa ordem de nós nos perdoarmos reciprocamente, ela está no perdão que a gente recebeu de Jesus Cristo. Então, a base, o modelo está no próprio perdão que nós recebemos de Jesus. Foi por isso que Paulo ele falou: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, nós devemos nos perdoar mutuamente, pelo fato de que um dia, definitivamente, Cristo ele nos perdoou. Na visão, na perspectiva do apóstolo Paulo, perdão recebido é perdão concedido. Então, se você é objeto do perdão de Jesus Cristo, se você foi alvo do cancelamento de todos os seus pecados, assim também você deve proceder em relação a seu irmão. E tudo isso deve ser motivado pelo amor, o amor cristão, que nós devemos ter uns com os outros. É por isso que o apóstolo Paulo fala, olha aí, no versículo 14, acerca do amor como o motivador para nós exercitarmos o perdão recíproco enquanto membros do corpo de Jesus Cristo. Olhem só o que Paulo fala aí no versículo 14. Acima de tudo isto, porém, veja, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então devemos praticar, sim, devemos exercitar o perdão com toda certeza. Isso é uma via de duas mãos. Eu perdoo, eu sou perdoado, baseado naquilo que Cristo fez por mim e motivado no amor e no amor de Deus. Mas diante disso você pode se perguntar, diante disso você pode se indagar: o que é que tem a ver a prática do perdão com a vida de santificação? O que é que tem a ver a prática do perdão com a vida de santificação? Meus irmãos, meus amigos, a resposta é tudo, 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 absolutamente tudo. A mágoa, o rancor, são resultados de um coração que não perdoa. A mágoa e o rancor são resultados de um coração que não perdoa, que não exercita perdão. E quando você tem essa postura, quando você tem esse comportamento, existem pelo menos dois resultados diretos que são gerados na sua vida. Em primeiro lugar, você tem a sua comunhão com Cristo prejudicada. Sim, quando você não pratica, quando você não exercita o perdão, a sua comunhão com Cristo, naturalmente, ela é afetada. Por quê? Porque Cristo é o exemplo máximo de perdão, conforme nós encontramos aqui na palavra de Deus. Mas não só isso, quando nós somos resistentes no exercício, na prática do perdão, nós estamos nos afastando do grande exemplo de Jesus Cristo, que, conforme nós acabamos de falar, é um exemplo perfeito de perdão. Então, isso faz com que você trave, isso faz com que você não ande, isso faz com que você não progrida na graça e cada vez mais você se distancia de se parecer com Jesus Cristo, que foi alguém que perdoou, até mesmo nos instantes finais da sua vida. Foi ali que também ele, Cristo, exerceu o perdão. Meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente possa considerar a seriedade do que o apóstolo Paulo está aqui a falar, eu queria que você marcasse a sua Bíblia nesse texto de Colossenses 3. A gente só vai sair do texto essa vez, somente essa vez. Abram aí, por favor, lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15, para que você possa perceber a relação direta que há entre perdão e santificação, ou a falta de perdão e a falta de santificação. Olha só, Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Um texto por demais conhecido de todos nós. É só uma lembrança que eu estou fazendo aqui para a gente não perder o fio da meada. Hebreus 12, 14 e 15. Paulo, o autor sagrado aqui, vai falar sobre santificação e ele vai atrelar a necessidade da gente não guardar mágoa no nosso coração. Veja como essas duas coisas elas estão unidas: perdão e santificação. Versículo 14:
o autor sagrado diz: segui a paz com todos. Isso implica em você perdoar, que você não tenha dificuldade, problema de comunhão com o seu irmão. E ele prossegue: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E o que mais? Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, dessa raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Falta de perdão prejudica o nosso processo de santificação. Cria rancores que impedem que nós sigamos no exemplo de Jesus Cristo. Cria mágoas que impedem que nós desfrutemos mais profundamente da comunhão com Jesus Cristo. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, minhas irmãs, o que é que fica de desafio para cada um de nós? Meu irmão, minha irmã, a começar de mim, vasculhemos o nosso coração, à procura de situações, à procura de pessoas que precisam do nosso perdão ou do exercício do nosso perdão. A nossa vida aqui neste mundo nos coloca em situações muitas vezes difíceis, onde muitas vezes a gente tem que se deparar com atitudes, com palavras, com posturas pecaminosas das pessoas contra nós. Mas a Bíblia diz que nós devemos perdoar, porque do contrário a gente não vai se santificar como Deus exige. A grande questão é que muitas vezes nós somos resistentes a isso. E a explicação para a nossa resistência, ela se encontra na nossa falta de consciência do perdão que Cristo ele nos proporcionou. Quanto mais nós temos consciência de que fomos perdoados, mais nós teremos corações dispostos a perdoar. Quanto menos consciência nós temos do perdão que recebemos de Jesus Cristo, menos disposição nós temos para perdoar. Então fica esse desafio de nós nos prescrutarmos, de nós nos autoavaliarmos, de nós nos autoexaminarmos para ver a necessidade do exercício, da prática do perdão mútuo, para que assim a gente possa dar o segundo passo no desenvolvimento da santificação. Então, em primeiro lugar, o que é que nós devemos fazer para nós nos santificarmos? Devemos apoiar uns aos outros enquanto membros do corpo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o que é que a gente deve fazer para nós nos santificarmos? Devemos exercitar o perdão, mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, nós precisamos obedecer a Cristo. Precisamos obedecer a Cristo. Vejam aí, versículo 15, parte A do versículo 15. Colossenses 3, versículo 15, somente a parte A do versículo 15. Diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual fostes chamados em um só corpo. Aqui nesse trecho, irmãos e amigos, Paulo ele destaca a necessidade de nós obedecermos a Jesus Cristo. E o que é que ele fala aqui nesse trecho? O que é que ele fala aqui nessa passagem? Ele fala da paz de Cristo conduzir o nosso coração. A paz de Cristo conduzir os nossos corações. E quando isso acontece? Quando é que a paz de Cristo nos domina? Quando é que a paz de Cristo conduz os nossos corações? Quando a gente segue as regras que Deus determina para nós, regras, ordens, mandamentos que nós devemos seguir ao longo da nossa vida. É por isso, meus irmãos, meus amigos, que o apóstolo Paulo, aqui no versículo 15, nessa parte inicial, ele usa a palavra árbitro. Literalmente falando, essa palavra árbitro que Paulo ele usa aqui nesse trecho, ela descrevia, prestem atenção, ela descrevia os juízes
os árbitros esportivos que dirigiam as disputas dos atletas nos tempos do apóstolo Paulo e distribuía os prêmios aos vencedores na medida em que aqueles vencedores eles disputavam as suas competições seguindo as regras, seguindo as ordens, seguindo os mandamentos para cada modalidade esportiva. Então Paulo ele tira essa expressão do contexto olímpico, do contexto esportivo e aplica no sentido espiritual, mostrando que é justamente assim que deve acontecer conosco. A paz de Cristo, ela vai inundar o nosso coração. A paz de Cristo, ela vai nos transmitir esse sentimento nas nossas vidas, na medida que a gente se submete, a gente obedece, a gente segue as ordens, os mandamentos, os ditames, as exortações de Deus em relação à nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue extrair daqui mais uma verdade, mais um princípio extremamente importante, extremamente necessário para a nossa vida. E que verdade é, irmãos e amigos? A verdade é a seguinte: a verdadeira paz, ela só é experimentada quando nós estamos e quando nós andamos na presença de Deus. A verdadeira paz, ela só é experimentada quando nós estamos e quando nós andamos na presença de Deus. É daí onde vem o significado da palavra paz na Bíblia. Biblicamente falando, a palavra paz não significa ausência de guerra, ausência de conflitos, não. Mas paz na Bíblia significa que, mesmo diante dos conflitos, o seu coração, ele vai estar em paz. E é isso que acontece, meus irmãos, é isso que acontece, minhas irmãs, quando nós nos submetemos àquilo que Deus determina, àquilo que Deus exige para cada um de nós, quando nós nos sujeitamos à sua vontade escrita na sua palavra, nós temos paz, paz de consciência, nós temos paz de espírito, e essa paz ela passa a dominar toda a nossa vida, todo o nosso coração. Quanto mais nós seguimos na vontade de Deus, mais comunhão com Deus nós teremos, mais da sua paz nós desfrutaremos. Essa paz que as pessoas não salvas, elas não conseguem ter, porque as suas consciências os acusam diretamente, continuamente, que eles estão contrários à vontade do Senhor. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está cumprindo o seu propósito, essa paz, naturalmente, ela passa a inundar os nossos corações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, descansemos o nosso coração, mediante uma vida de retidão. Descansemos o nosso coração, mediante uma vida de retidão. É interessante, eu não sei se você já parou, eu não sei se você já pensou, mas a vida cristã ela é, entre aspas, um tanto quanto contraditória, porque quando você se submete a Deus, procura fazer a sua vontade, se levantam inimigos variados que procuram tirar a sua paz. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, vivendo em fidelidade, por mais que essas coisas elas surjam na sua vida, você não perde o equilíbrio, você não perde a paz. Por quê? Você tem consciência de que está fazendo a vontade de Deus. E é isto, meus irmãos, é isto, minhas irmãs, que nós devemos realizar, que nós devemos fazer na nossa vida. Continuar, perseverar, cumprindo o propósito de Deus. Para quê? Para que essa paz, ela possa inundar os nossos corações. Então siga nesse caminho. Siga no caminho da obediência. Siga no caminho da retidão. Siga no caminho da sujeição a Deus, e essa paz, ela vai dirigir, ela vai conduzir, ela vai ser o árbitro dentro do seu coração, lhe transmitindo tranquilidade, lhe transmitindo paz de espírito, para que você possa seguir adiante na sua caminhada cristã. Então, eis o terceiro passo que nós devemos dar para desenvolver a nossa vida de santidade. Nós devemos obedecer a Cristo. Mas não só isso. Em quarto e último lugar, a gente tem aqui um quarto passo
que Paulo nos dá para que a gente possa desenvolver a santidade. Se por um lado nós devemos apoiar uns aos outros, se por outro lado nós devemos exercitar o perdão, se por outro lado nós devemos obedecer a Cristo, nós também devemos ser gratos, devemos agradecer a Cristo. Vejam aí, a parte final do versículo 15, veja aí, a parte final do versículo 17, lá na frente, um pouco mais adiante. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, aqui na parte final do versículo 15. Ele diz: e sede, é uma ordem, sede agradecidos. Versículo 17, parte B, diz: dando por ele, ou seja, por Jesus, o quê? Graças a Deus Pai. Então, nesses dois trechos, Paulo chama a atenção para a necessidade de nós vivermos em gratidão. Paulo chama a atenção para a necessidade de nós vivermos em gratidão. Para o apóstolo, o cristão, o crente, deve ser alguém que vive na presença de Deus e que por causa disso é consciente que tudo aquilo que ele é enquanto crente, que tudo aquilo que ele faz enquanto crente é por causa da operação de Deus na sua vida. Por isso ele tem um coração grato, por isso ele tem um coração agradecido. O crente é alguém que vive continuamente com esse sentimento no seu coração, de gratidão, de louvor, de gratidão a Deus por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz enquanto crente em Cristo Jesus. Isto aqui, meus irmãos, isto aqui, meus amigos, gera em nós uma outra verdade que jamais nós devemos nos esquecer. E que verdade é? Um espírito grato a Deus promove um coração dependente de Deus. Um espírito grato a Deus promove um coração dependente de Deus. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a Bíblia, reiteradas vezes, ela fala da necessidade que nós temos de render graça, porque continuamente a Bíblia, ela nos dá essa ordem, porque quando nós somos gratos, quando nós reconhecemos com gratidão tudo aquilo que Deus nos faz, a gente desenvolve aquilo que nós chamamos de espírito de dependência de Deus. Dentro dessa consciência, tudo que somos, tudo que nós fazemos é por causa de Deus. E isto nos leva cada vez mais a depender de Deus para tudo, absolutamente tudo em nossas vidas. E na medida em que nós vivenciamos isso, naturalmente, nós iremos nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, desenvolvamos um coração grato a Deus. E que esse espírito de gratidão nos leve cada vez mais a aprofundar a nossa comunhão com Deus. Quando eu falo isso, eu me lembro do evento que nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, que é a cura dos 10 leprosos. A Bíblia diz que havia 10 pessoas que foram acometidas por lepra. Elas recorreram a Jesus Cristo para que elas pudessem ser curadas. Elas foram curadas, e aí apenas uma voltou para agradecer, as outras 9 não. E na medida em que aquelas pessoas elas reagiram dessa forma ao benefício de Jesus Cristo, elas perderam o privilégio de estar em comunhão com Jesus Cristo. E é esse princípio que se apresenta continuamente na nossa vida. Quanto mais ingratos somos, quanto mais indiferentes acerca das bênçãos de Deus nós somos, menos nós estamos ou estaremos na presença de Deus. Então, desenvolvamos um coração grato, e que essa gratidão, repito, nos leve cada vez mais a aprofundar a nossa comunhão com Deus. Então, o quarto passo, seja grato a Jesus Cristo, como fundamental para desenvolvermos a nossa santificação. Eu queria encerrar a nossa palavra na noite de hoje fazendo referência a um livro
há um livro muito importante que fala justamente acerca disso, ou seja, da santificação. O nome do livro é Cultivando a Santidade, um livro antigo, mais de 25 anos que ele foi publicado. Ele foi escrito por J.C. Ryle com Joel Bick. E em uma parte desse livro, o Dr. Ryle, ele faz uma comparação que eu acho extremamente importante para a gente poder entender um pouco o que é o processo de santificação. O bispo Ryle, como era mais conhecido, ele compara a santificação ao processo de você estar num barco a remo. E por que ele fala isso? Porque quando você está ali num barco a remo, você tem que depositar a mesma proporção de forças nos dois remos para que você possa seguir firme e para que você possa seguir adiante. Se você colocar mais força em um braço em detrimento do outro, a consequência imediata é que você fica andando em círculos. E por que ele falou isso? Ele falou isso porque esses dois remos, eles são a ação de Deus na nossa vida e o cumprimento da nossa responsabilidade. São as duas coisas que nos faz desenvolver a santidade. Deus agir em nós e nós cumprirmos com os nossos deveres espirituais para que a santidade seja desenvolvida em nossas vidas. Na noite de hoje, a gente viu 4 coisas, meus irmãos, 4 passos, meus amigos, que cabe a nós desenvolvermos para que assim a gente possa cada vez mais se assemelhar a Jesus Cristo. Nós devemos apoiar os nossos irmãos e nos apoiarmos mutuamente. Nós devemos nos perdoar também mutuamente. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus nos faz. São responsabilidades que eu, você, todos nós devemos fazer. É uma das mãos do remo para que a gente possa, assim, desenvolver a santificação na nossa vida. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa se empenhar nesse propósito, que a gente possa se empenhar nesse objetivo, contando com a segunda mão do remo, ou seja, a ação de Deus, para que assim a gente possa seguir adiante e cada vez mais nos parecermos com Jesus Cristo. No próximo domingo, se Deus assim permitir, a partir do versículo 16, a gente vai ver mais 4 outros passos que nós devemos dar para desenvolver a santificação. Contudo, antes de fechar, propriamente dito, a nossa mensagem, eu queria me dirigir de maneira específica aos nossos amigos, às nossas amigas, aquelas pessoas que ainda não têm a experiência da salvação em seus corações. Meus amigos, minhas amigas, pensem na necessidade que vocês têm de serem alvo do agir de Deus em seus corações. Não só salvando-os, mas, a partir disso, santificando as suas vidas. A gente viu, ao longo da mensagem, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que sem santificação, absolutamente ninguém verá o Senhor. E esse princípio se aplica à sua vida. Se você não passar por esse processo de ser santificado, de ser separado, de ser transformado nova criatura em Cristo Jesus, vivendo essa nova vida, jamais você experimentará da vida eterna. E diante desse quadro, o que é que você deve fazer? Diante desse quadro, qual deve ser sua postura? Meu amigo, minha amiga, como nós sempre falamos, se volte para Deus, clame pela sua graça, peça pela sua misericórdia, clame por perdão, se humilhe, se prostre perante Jesus Cristo, reconhecendo-o como o único e suficiente Salvador. Na verdade, quando você dispuser o coração a fazer isso já vai ser um indício de que Deus ele está operando na tua vida. Então, que você possa clamar, que você possa pedir, que você possa suplicar sem cessar, até que este milagre aconteça na sua vida. Essa é a sua responsabilidade no processo. E você a fará
quando Deus tocar no seu coração. E quando você sentir esse desejo, é porque Deus está tocando no seu coração. Se essa for a realidade na sua vida hoje, que você não venha abafar essa voz de Deus, que você não venha rejeitar esse chamado, até porque você não pode jamais, mas que você se entregue ao Salvador, que você se entregue a Deus sem reserva, para que hoje mesmo, você possa viver a nova vida com Jesus Cristo, você possa se desenvolver em santidade, e assim, mais cedo ou mais tarde, você possa se encontrar com Deus na eternidade. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando em todos os nossos corações a sua santa, a sua gloriosa, a sua bendita palavra, em nome de Cristo. Amém.